No vídeo da manhã contei para vocês que Giovani Gonzalez, lateral direito uruguaio, deve ser o primeiro reforço da era Leila Pereira no Palmeiras, e nesse vídeo quero contar sobre um atleta muito próximo de deixar o Alviverde por decisão dela e da comissão técnica. Bora falar também a respeito da treta pesada nos bastidores entre Corinthians e Grêmio. O jogo vai pegar fogo nesse domingo na Neoquímica Arena. Falar ainda a respeito de prioridades no Atlético Mineiro quando o assunto é reforço. Notícia que interessa ao torcedor campeão brasileiro de 2021. Para completar a informação não muito boa pro flamenguista, vou falar ainda a respeito do São Paulo, que torce contra os outros para não se ver muito perto da zona do rebaixamento. E por último, mas não menos importante, o tradicional giro de notícias. Tudo isso a partir de agora, não se antes me apresentar. Sou o Jorge Nicola, jornalista esportivo, e criei esse canal no YouTube para deixar todos vocês super bem informados sobre as coisas do futebol. Não se inscreveu ainda? Bora resolver esse problema? Aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Se inscrevendo, você vai ter acesso a informações exclusivas de mercado, bastidores, finanças, salários e muito mais. É por causa de tudo isso que a gente já tem mais de 1.100.000 inscritos por aqui. Também queria convidar vocês para se inscreverem no canal de cortes do Nicola. Eu vou deixar o link na descrição, beleza? Bora começar contando que todo esse conteúdo tem um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que é parceira de Liverpool, Chelsea, Barcelona, entre outros. Queria desde já deixar uma sugestão bacana para o jogo de domingo, Corinthians e Grêmio. Só se fala desse jogo, tudo porque é a partida que pode classificar o Corinthians para a Libertadores da América na fase de grupos e rebaixar o Grêmio. Daqui a pouco eu conto sobre essa matemática. Antes, fala sobre as cotações. A vitória do Corinthians está pagando R$ 2,17 para cada real apostado, é um bom valor. Em caso de empate, R$ 2,90. Se você apostar no Grêmio e o Grêmio vencer, vai faturar R$ 3,46 para cada real apostado. Não fique fora dessa, ótima oportunidade de fazer uma grana no final de semana. Vou deixar o link da 1xBet no comentário fixo. Você acessando o site, não esquece de usar o cupom Nicola para que no primeiro depósito você ganhe 100% de bônus. Combinado? Boa sorte para você. Bom, bora começar o vídeo falando sobre o giro de notícias, e a primeira informação diz respeito a Aleph Manga, que tinha até 30 de novembro a opção do Goiás para comprá-lo, 1.300.000 por 50% dos direitos econômicos. O Goiás decidiu não exercer essa opção de compra. Foi devolvido ao Volta Redonda e agora passou a ser alvo de especulações do Internacional, que busca um centroavante de peso, alguém que chegue para ajudar a solucionar os problemas do ataque. Queria contar também que Ângelo Arauz, ex-Corinthians, e Valdívia, aquele, ex-Palmeiras, o chileno, foram anunciados como reforços do Necaxa do México. Fico me imaginando na pele do torcedor do Necaxa. Não que eu, na condição de torcedor da Lusa, possa ostentar, mas a julgar pelo que fizeram o Arauz no Corinthians e o Valdívia nos últimos clubes pelos quais passou, imagino que o torcedor do Necaxa vai passar bastante raiva com os dois chilenos. Ou você discorda? Use o espaço para comentários para dizer o que você pensa a respeito desse assunto. Quero falar agora sobre o São Paulo, que não entra em campo nessa sexta-feira, mas vai torcer, e torcer bastante. Até porque dentro de campo as coisas não têm funcionado para o tricolor, mais perde do que ganha, e o São Paulo pode se ver em situação bastante perigosa dependendo dos resultados dessa sexta-feira. São 4 jogos, desses 4, 3 interessam ao torcedor do São Paulo. Se tudo acontecer errado, São Paulo pode cair do 12º para o 15º lugar, ou seja, ficando apenas uma posição à frente da zona do rebaixamento. Bora explicar essa matemática para vocês. O São Paulo tem 45 pontos. Atlético Paranaense e Cuiabá se enfrentam logo mais. Se houver um vencedor, seja qualquer um dos vencedores, vai ultrapassar o São Paulo. Quem não vencer, ou seja, quem for derrotado, vai ficar entre o São Paulo e a zona do rebaixamento. Outro jogo importante para o tricolor. O Atlético Goianiense, que tem 44 pontos, enfrenta a Chapecoense fora de casa. A tendência é que vença e, em vencendo, ultrapassa o São Paulo e se livra de vez da zona do rebaixamento. Tem ainda o jogo do Juventude, 43 pontos conquistados. Juventude enfrenta o Fortaleza. É entre os times que brigam contra o rebaixamento que ele tem a situação mais complicada nessa rodada. Mas se o Juventude surpreender e vencer o Fortaleza no Ceará, o Juventude garante 46 pontos e também ultrapassa o São Paulo, jogando o tricolor para uma eventual 15ª colocação. O que o São Paulo precisaria para escapar de vez do rebaixamento? Os grandes concorrentes do São Paulo contra o rebaixamento são o Grêmio, que é o 18º colocado, e o Bahia, 17º. O Grêmio tem 38 pontos e o Bahia tem o Grêmio tem 39 pontos e o Bahia tem 40.
ou seja, o Bahia pode chegar no máximo 46. Para que o São Paulo não corresse risco, precisaria de 2 pontos nas 2 rodadas que restam contra a Juventude e também contra o América. Para escapar da chance de ser ultrapassado pelo Grêmio, o São Paulo precisa de apenas 1 pontinho, o Grêmio chega no máximo 45, se o São Paulo fizer 1, vai a 46. E você acha que o São Paulo ainda corre risco de rebaixamento? Pelo que não fez no jogo contra o Grêmio, 3-0, acho que é bom ter as barbas de molho. Bora falar agora sobre o Corinthians, que enfrenta justamente o Grêmio no domingo, Neoquímica Arena, jogo muito quente. Embora os adversários não pareçam ter uma grande rivalidade, o clima entre torcedores do Corinthians e, por consequência, jogadores é de decisão. Tudo porque em 2007 foi contra o Grêmio que o Corinthians acabou sendo rebaixado pela primeira e única vez em sua história no Campeonato Brasileiro, aquele 1-1 em Porto Alegre, mais especificamente no Olímpico. Desde então o torcedor do Corinthians guardou isso para si. E nessa semana os integrantes da Gaviões da Fiel, a maior organizada do Corinthians, enviaram uma carta aos atletas. O teor da carta é mais ou menos assim: olha, vocês não ganharam o Campeonato Brasileiro, tudo bem, a gente já engoliu, mas nos deem o rebaixamento do Grêmio. Se o Atlético Paranaense fizer qualquer ponto contra o Cuiabá nessa sexta-feira, e a tendência é que faça o jogo na Arena da Baixada, uma vitória do Corinthians contra o Grêmio rebaixa de forma matemática o Grêmio. Então essa é a condição. O Atlético fez ponto nessa sexta-feira, o Corinthians vence o Grêmio e o Grêmio caiu. O Grêmio que joga situação bem delicada e joga todas as suas últimas fichas justamente contra o Corinthians. Timão que ainda precisa de mais 3 pontos para se assegurar na fase de grupos da Libertadores da América. Esse é o grande objetivo dos atletas. Tem até uma curiosidade: é possível que em caso de vitória contra o Grêmio, alguns dos titulares tenham suas férias antecipadas. Afinal de contas, o último jogo seria apenas para cumprir tabela. O Corinthians já garantiria o 4º lugar no Campeonato Brasileiro. Denis Abraão, que é o vice-presidente de futebol do Grêmio, deu uma declaração no mínimo maluca, para não dizer outra coisa. Dá uma olhada no que ele disse, abre aspas. O Corinthians é um clube excepcional, uma das maiores torcidas do mundo, que eu não duvido que torça pro Grêmio. É o meu sentimento, fecha aspas. Você, corintiano, vai torcer pro Grêmio ganhar do Corinthians na Neoquímica Arena? Para completar, outra coisa que mexeu bastante com o ambiente no Corinthians foi o Wagner Mancini, ex-técnico do Timão, hoje comandante do Grêmio, afirmando que a torcida não fará tanta diferença, afinal de contas ela não entrará em campo. Acho que o Mancini está ligeiramente enganado se a gente julgar que desde que a Neoquímica Arena passou a receber público, o Corinthians jogou 7 vezes e venceu as 7. Deixe no espaço para comentários a sua opinião sobre as declarações do Denis Abraão e também sobre o Wagner Mancini. E o que você pensa do jogo? Imagino que vai ser um baita jogo, talvez o jogo mais legal dessa rodada. Para completar, só contar que o Roger Guedes deu entrevista nessa sexta-feira, admitiu uma proposta do Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos. A proposta já foi recusada, valores considerados pelo Corinthians muito baixos, 51 milhões de reais no total, 20 milhões seriam destinados ao Corinthians, não tem acordo. O Roger Guedes admitiu que a decisão também foi dele, porque ele quer jogar na seleção brasileira e entende que precisa ficar no Timão. Até agora foram 7 gols em 18 partidas com a camisa alvinegra. Bora falar agora sobre o Flamengo, com uma má notícia que tem a ver com a perda do título da Libertadores da América. Desde sábado, após a derrota para o Palmeiras na decisão, o Flamengo já perdeu mais de 3 mil sócios torcedores. Ah, Nicola, pouca coisa, por que você está falando disso? Porque o Flamengo vinha numa ascensão em relação aos seus sócios torcedores. Chegou a bater 54 mil sócios torcedores no auge da pandemia e aos pouquinhos vinha retomando essa condição. Quando ele bateu 71 mil, quase 72 mil sócios torcedores, a impressão que se dava era que restariam poucos dias para que o Flamengo ultrapassasse o Internacional e se tornasse dono do 2º maior programa de sócios torcedores do país. Só que desde sábado esse número vem caindo e na última conferência que eu fiz eram 68 mil sócios torcedores adimplentes, com tendência de queda. O torcedor do Flamengo não engoliu a forma como o time se comportou contra o Palmeiras e uma temporada que vai terminar sem nenhum título importante. O Flamengo foi campeão carioca, o Flamengo foi campeão da Supercopa do Brasil, muito pouco para um time que investe 25 milhões de reais por mês somente com atletas e comissão técnica. Só para arrematar, vale contar que se o Flamengo tem regredido no número de sócios torcedores, o Atlético não para de aumentar sua distância em relação aos demais. Já são 123 mil sócios torcedores. Eram 120 mil na madrugada, mais 3 mil sócios torcedores adimplentes no programa Galo na Veia. O torcedor do Atlético está eufórico com o momento do time. Bom, por falar em Atlético, contar a respeito de prioridade quando o assunto é reforços.
O Atlético trará jogadores para 2022, isso é líquido e certo. A grande questão é que a prioridade hoje entre os homens do departamento de futebol é encontrar atletas brasileiros. Muitos jogadores estrangeiros foram especulados nos últimos dias. Luka Modric, jogador do Real Madrid, Arturo Vidal, chileno que pertence à Inter de Milão. Teve também o James Rodrigues, colombiano que está nesse momento no futebol do mundo árabe. Por que a diretoria do Atlético trabalha hoje como prioridade para a contratação de atletas brasileiros? Por causa do limite de estrangeiros imposto pela CBF. Você não pode jogar o Campeonato Brasileiro, por exemplo, com mais de 5 atletas. Pior, você não pode nem relacionar os demais para o banco de reservas. Não é que você pode levar 7 jogadores para uma partida e fazer trocas entre estrangeiros. Você tira um estrangeiro para colocar outro. Não. O máximo que você pode relacionar para um jogo é 5 atletas estrangeiros, sejam eles para o titular ou para o banco de reservas. E nesse momento o Atlético já tem 7 jogadores gringos, situação que inclusive causou alguns problemas ao longo da temporada. O Alan Franco, que é bom atleta, passou a maior parte do tempo excluído das relações de jogos e tudo mais, exatamente porque é gringo. Os 7 estrangeiros do Atlético Mineiro nesse momento: Júnior Alonso, paraguaio; Zaratio, argentino; Borrero, colombiano; Alan Franco, equatoriano; Nacho Rodrigues, argentino; Vargas, chileno; Savarino, venezuelano. Desses, Alonso, Zaratio e Nacho são titulares absolutos. Os outros todos têm papel de algum destaque, mas bem menores do que os demais brasileiros. O Atlético adoraria negociar o Vargas, gostaria de ouvir propostas pelo Alan Franco e também toparia fazer acordo com o Savarino. São os 3 jogadores hoje, entre os gringos, aqueles com os quais o Atlético mais gostaria de fazer negócio, para dar uma diminuída na folha salarial e também para abrir vaga para estrangeiros. No segundo momento, aí sim, poderia se pensar em estrangeiros. Só sobre Modric, James Rodrigues e Arturo Vidal, Modric completamente descartado, não tem a menor possibilidade dele ser contratado, apesar de o vínculo dele com o Real Madrid terminar agora na metade do ano. James Rodrigues acabou de chegar no Al Rayyan, nenhuma chance de deixar o clube, ganha salário estratosférico, esqueça. Arturo Vidal talvez seja aquele mais realista, mas para metade do ano. O contrato dele está acabando no futebol italiano, termina na metade do ano e a partir daí o Brasil poderia ser uma boa opção. Ele já deu vários indícios de que gostaria de jogar aqui, embora deixe bem claro que sua prioridade seja o Flamengo. Bora fechar o vídeo com mais uma informação exclusiva envolvendo o Palmeiras. Contei na manhã dessa sexta-feira que Giovani Gonzalez, lateral direito de 27 anos, que pertence ao Peñarol, deve ser o primeiro reforço do Palmeiras na era Leila Pereira. Informação que me foi passada por uma pessoa de dentro do próprio clube. Negociações avançadas, o Gonzalez tem contrato com o Peñarol somente até 31 de dezembro e o Palmeiras corre para acertar um pré-contrato com ele e poder anunciá-lo na virada do ano. Pois bem, o Gonzalez chega e tem jogador saindo. Essa mesma fonte minha no Palmeiras assegurou que Luiz Adriano não joga mais pelo Verdão. Luiz Adriano, que tem o filme queimado com a torcida, que não tem encantado a comissão técnica e que encontra dentro da nova diretoria do Palmeiras enorme resistência. Tem uma pessoa muito próxima a Leila Pereira que detesta o Luiz Adriano. Trata o atacante como cone, entende que ele não corre, não se esforça, não é dedicado e que por isso não merece seguir no Palmeiras. O Verdão não vai anunciar isso de forma oficial, não vai declarar de forma pública que o Luiz Adriano está fora dos planos, mas eu posso assegurar para vocês que ele não permanece em 2022, embora tenha contrato até junho de 2023. Qual que é a ideia da Leila e dos seus novos dirigentes? Encontrar um acordo ou um clube para que o Luiz Adriano possa atuar, seja por empréstimo, seja numa troca ou venda em definitivo. O Palmeiras toparia liberar o jogador facilitando o acordo. Até porque o Luiz Adriano ganha R$1 milhão por mês e esse talvez seja o maior problema. Como equacionar essa saída dele sem ter de gastar muito dinheiro com a saída do atleta. No pior dos mundos, se não houverem interessados, o Palmeiras já topa tentar fazer um acordo de rescisão do contrato do Luiz Adriano, pagando parte daquilo que ele tem a receber daqui até o fim do contrato. E você, que é palmeirense, ficou triste com a notícia? Ou está satisfeito que o Luiz Adriano não joga mais pelo Verdão? Usa também o espaço para comentários para deixar sua opinião. Vou encerrando por aqui, lembrando que daqui a pouquinho, a partir das 7 da noite, tem programa do Nicola ao vivo. Bora sextar junto com muita informação, interatividade e também descontração. Não se esquece também de se inscrever no canal de cortes do Nicola. Vou deixar o link no comentário, melhor, na descrição. Se a gente bater 15 mil inscritos, tem sorteio de camisa. Fechou? Abraço, tchau!